Mateus capítulo 14, versículo 24, que diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vou repetir. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Somente até aí. Nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre como vencer as tempestades. Como vencer as tempestades. Todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. A tempestade, ela é uma circunstância, ela pode simbolizar um problema, um momento difícil, uma situação difícil, algo difícil que estamos enfrentando. O interessante é que geralmente quando nós enfrentamos uma tempestade, a tempestade, ela vem de repente. É que nem aquele dia de verão que está aquele sol quente, de repente do nada. O tempo fecha, começa a chover, começa a dar trovões, e você fala, nossa, começou a chover do nada. A tempestade muitas vezes na nossa vida, ela é assim, ela vem do nada, na hora que você não espera. Está tudo bem, de repente dá tudo errado, de repente as coisas tomam um outro rumo. E muitas vezes a tempestade, além dela vir de repente, ela foge do nosso controle. Tempestades podem ser problemas que vêm na nossa vida, e por mais que a gente tente resolver o problema, a gente não consegue, porque é algo que está fora do nosso controle. É que nem uma chuva, não tem como você parar a chuva, é impossível. É um fenômeno natural, é algo que está muito acima da capacidade humana. Então a tempestade, ela vem de repente, ela foge do nosso controle. A tempestade, ela pode ser um problema no emprego. A pessoa que está lá trabalhando está estável, de repente ela é mandada embora, numa hora que ela nem imaginava, e ela fala, meu Deus do céu, e agora? Eu estava estável, e agora eu perdi o emprego, e minha vida está uma bagunça. É um vento. A tempestade pode ser uma enfermidade que vem na vida, na hora que você não está esperando, você está saudável, de repente aparece aquela enfermidade e causa um transtorno. A tempestade pode ser um problema familiar, um problema dentro da casa. A tempestade pode ser um problema emocional, uma depressão, pode ser uma crise de ansiedade. Enfim, quando eu falo de tempestade, eu estou falando sobre os problemas que vêm na nossa vida, que nós enfrentamos nas nossas vidas. E a grande pergunta aqui quando vem a tempestade, como que eu vou fazer para resolver esse problema? Como que eu vou fazer para lidar com esse problema? Porque geralmente quando nós estamos passando um problema, um momento difícil, o nosso emocional, ele é abalado. Por mais que a pessoa seja forte, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser adulto, idoso, criança. Todos nós, quando enfrentamos algum problema, muitas vezes o nosso emocional abala. E quando o nosso emocional abala, nós temos dificuldades para colocar o racional, para pensar e agir conforme a razão. Então nesta noite eu quero refletir com os irmãos algumas lições que esse texto nos ensina, para que a gente possa lidar com a tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, você que está aqui ou que vai assistir essa mensagem. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: Deus está disposto a te ajudar a chegar do outro lado. E nesta noite eu quero meditar sobre 3 passos para vencer a tempestade. 3 passos para vencer a tempestade. O primeiro passo para vencer a tempestade é: confie no controle de Deus. Confie no controle de Deus. O primeiro passo para que nós possamos vencer a tempestade é confiar que Deus está no controle de tudo. O texto que nós lemos diz no versículo 22: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Veja, foi Jesus que ordenou. Foi Jesus que deu uma palavra, que deu uma ordem dizendo, olha, vão até o outro lado, sigam nessa direção. Jesus deu a ordem, Jesus deu uma palavra. Então, mediante esta palavra, os discípulos seguiram aquela direção. E se Jesus ordenou,
é porque ele se responsabiliza por aquilo que ele falou. A palavra de Jesus, ela não cai por terra. Então eu quero te dizer que existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. E você precisa entender que essa palavra de Deus, ela não vai cair por terra. Mesmo que esteja uma tempestade, mesmo que você esteja enfrentando uma luta, um vento forte, a palavra de Jesus permanece fiel. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco, amado. Então não importa se você está com dinheiro no bolso ou sem dinheiro, não importa se você está alegre ou está triste, se sua vida está tudo arrumado ou tudo desarrumado, se você está empregado ou desempregado, se você está forte ou fraco na fé, se você está se sentindo cheio de Deus ou distante de Deus, não importa a maneira que você esteja se sentindo, o importante é que Jesus está conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Então, assim como ele disse para os discípulos: vão até o outro lado, Jesus está dizendo: você vai chegar do outro lado, porque existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma palavra sobre a vida da igreja. Então, diante dessa palavra, se você quer vencer a tempestade, creia que Deus está no controle de tudo. É interessante, amados, que aqui em Mateus ele não dá muitos detalhes, mas lá em Marcos, nos outros evangelhos, ele vai dizer que Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado, mas ele ficou do lado de cá, na terra, vendo os discípulos. Jesus estava vendo os discípulos, e a Bíblia diz que ele viu que eles estavam cansados de remar. Jesus está nos vendo, Jesus está te vendo. Você está no meio do mar, o vento está soprando, mas Jesus está olhando para você. Ele está olhando e está vendo o seu cansaço, está vendo a sua limitação. Então creia que Deus está no controle de tudo. Então, em primeiro lugar, confie no controle de Deus. Segundo lugar, espere o tempo de Deus. Quando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, era no final da tarde. O versículo 23 diz: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Ou seja, quando Jesus colocou os discípulos no barco, preste atenção, era mais ou menos 6 horas da tarde, no final da tarde. Porém, no versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Perceba, ele colocou os discípulos no barco no final da tarde, e os discípulos enfrentaram a tempestade a noite inteira, e Jesus só foi aparecer na quarta vigília da noite, ou seja, mais ou menos 3 horas da manhã. Aí eu pergunto, será que Jesus não poderia aparecer antes? Será que ele não poderia aparecer mais ou menos umas 6:30? Os discípulos entrou no barco, deu meia hora ali, Jesus aparecia. Ele não poderia aparecer 9 horas da noite? Não, ele apareceu às 3 horas da madrugada. Sabe por quê? Porque o tempo é de Deus. A providência vem na hora que Deus quer, não é na nossa hora. O vento vai se acalmar na hora que Deus quiser, não é na nossa hora. Nós vamos chegar do outro lado, é na hora que Deus quiser, não é no meu tempo. Então, se eu quero vencer a tempestade, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. É interessante, amados, que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo milagres durante toda a Bíblia, na vida de homens e mulheres. Porém, o que a gente muitas vezes não percebe é que entre a promessa e o milagre chegar, existe uma coisinha aí no meio do caminho que se chama tempo. Deus faz uma promessa e Ele cumpre a promessa, só que no meio do caminho aqui tem o tempo de Deus. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação, você vai ser pai. Ele e a esposa dele, Sara, já era avançado em idade e não conseguia ter filho. Mas Deus fez uma promessa: Abraão, você vai ser pai de multidões, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu na promessa, a Bíblia diz que ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão creu, e mais à frente lá, realmente, Sara deu à luz a um filho, Isaac, e eles ficaram felizes. Oh glória, a gente conta isso, Sara era estéril,
E ela foi mãe na velhice, coisa linda, tremendo. Só que a gente se esquece que do dia que Deus fez a promessa para Abraão até o dia que realmente nasceu Isaac, são 25 anos. 25 anos de espera. Por quê? Porque existe o tempo de Deus. José, Deus deu um sonho para José, que ele seria exaltado, que Deus ia honrar ele diante dos seus irmãos, da sua família. E daqui a pouco a gente vai ver mais à frente José se tornando governador do Egito. Aí a gente prega: ô José, Deus deu um sonho para José, foi vendido como escravo e se tornou governador. A gente conta assim a história. Só que a gente esquece que no meio do caminho, no dia que ele virou escravo até o dia que ele virou governador, são 13 anos. Ele teve que esperar o tempo. Ele ficou 13 anos como escravo. Você acha que no meio do caminho José não entrou em crise? Ele não pensou: mas meu Deus do céu, o Senhor prometeu que eu ia ser exaltado, e agora está pior do que estava. Eu estava lá pelo menos na casa do meu pai, mas depois do sonho, da visão, porque não foi um sonho, foi uma visão que Deus deu para José. Depois da visão que o Senhor me deu, piorou. Agora eu estou aqui como escravo, eu estou aqui nessa tempestade, nesse vento, mas é porque era o tempo de Deus. Então a gente precisa saber que mesmo em meio à tempestade, temos que esperar o tempo de Deus. A provisão, ela vem na hora certa. O milagre, ele vem na hora certa, porque Deus está no controle de tudo. E em terceiro lugar, primeiro passo para vencer a tempestade é: confie no controle de Deus. Segundo lugar, espere o tempo de Deus. Terceiro lugar, entenda a tempestade. Nós precisamos aprender a discernir a tempestade, entender a tempestade, porque existem pelo menos 3 tipos de tempestades que vêm na vida do ser humano. A primeira é a tempestade natural. A segunda, tempestade maligna. A terceira, tempestade divina. Tem tempestade que é natural, tem tempestade que é o inimigo que manda, e tem tempestade que é Deus que manda. E eu vou te explicar e vou te mostrar. Em primeiro lugar, tempestade natural. Essa tempestade aqui do texto que nós lemos é uma tempestade natural. O que eu estou dizendo? Aquele lugar onde os discípulos estavam era um lago, e lá naquela localidade era comum ter tempestades. Estava lá próximo de umas montanhas, e lá era comum ter tempestade, e era comum que viesse ventos fortes e que levantassem ondas. Então era uma tempestade comum, ou seja, um fenômeno da natureza, algo comum. De maneira que os discípulos, eles não estavam assustados com a tempestade. Presta atenção. Os discípulos, eles não ficam assustados com a tempestade. Eles se assustam quando vem Jesus e eles pensam que é um fantasma. Porque havia uma lenda no meio dos pescadores naquela época, que se alguém que estivesse com o barco no meio do mar e visse um fantasma, é porque o barco ia afundar. Era uma lenda. Então quando eles veem lá Jesus vindo, eles não sabiam que era Jesus, eles pensaram: é um fantasma, vamos morrer. E aí eles começaram a gritar com medo. Então eles ficaram com medo do suposto fantasma, mas não da tempestade. Por que não? Porque esses homens aqui, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados a enfrentar tempestades, e de maneira que eles estavam remando contra o vento. Ou seja, embora fosse uma tempestade, mas eles estavam remando. Estava difícil, mas estavam remando, porque era uma tempestade natural. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Existem tempestades que vêm na nossa vida, problemas que vêm na nossa vida, que são coisas naturais. Não é o diabo e nem é Deus, é natural da vida. Por exemplo, se você não colocar gasolina no seu carro e for fazer uma viagem daqui para São Paulo, o que vai acontecer no meio do caminho? Vai acabar. Aí você vai estar lá no meio do São Paulo, no meio da avenida lá, aquele fluxo constante de carro, e o seu carro parado lá no meio. E aí você está tentando dar um pique para o lado, não tem como, porque está vindo um carro para o outro. Você fala: que luta, que tempestade. Tempestade nada, é você que causou ela. Então tempestade natural, são coisas que acontecem. Um carro pode quebrar, o carro do crente quebra e o do não crente quebra também. Tem enfermidade que é natural da vida, irmão. É natural, são coisas que acontecem. Por exemplo, a pessoa tem uma dor de coluna,
que não é Deus que mandou, nem foi o diabo que mandou, é porque o nosso corpo é corruptível mesmo, a coluna às vezes vai doer. Então tem coisas que são naturais. Às vezes a pessoa está passando um problema financeiro, não quer dizer que Deus está provando, quer dizer apenas que às vezes o momento é ruim, o contexto que ele está, às vezes é um contexto que está difícil, uma crise financeira. Então existem coisas que a gente passa, tempestades que a gente passa, que não é uma provação de Deus, não é Deus que mandou, não é o inimigo que se levantou, são coisas naturais da vida. E se eu não entendo isso, eu vou ter uma visão distorcida e não vou conseguir resolver os problemas. Estou dizendo isso, irmãos, porque existe uma corrente, principalmente da teologia da prosperidade, que ela vai dizer o seguinte: tudo aquilo que acontece de bom é Deus, e tudo aquilo que acontece de mal é o diabo. Então, é o carro que quebrou, é o diabo que quebrou o carro. Então é tudo o que é mal é o diabo, e tudo que é bom é Deus. Não, tem coisas que são naturais. E é importante eu entender isso, porque quando eu entendo que existem tempestades que são naturais, e Deus me dá discernimento para entender isso, eu vou saber utilizar as ferramentas certas. Como que eu venço uma tempestade natural, ou seja, um problema que é natural da vida? Primeiro é fazendo aquilo que eu já falei, confiando no controle de Deus, esperando o tempo de Deus. Mas em terceiro lugar, se esforçando. Quando nós estamos enfrentando um problema que é natural da vida, para vencer ele, nós precisamos, além de tudo que eu já falei, nós precisamos nos esforçar. É por isso que o texto vai dizer, versículo 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas em outra parte do evangelho vai dizer que os discípulos se fadigavam a remar, ou seja, eles estavam remando. Presta atenção, mesmo em meio à tempestade, mesmo o vento sendo contrário, os discípulos estavam remando. Eles estavam remando contra o vento. Por quê? Porque eles estavam se esforçando. E o detalhe é que eles não estavam remando para voltar para trás, não, eles estavam remando para ir para frente. Quando nós enfrentamos uma tempestade, é importante nós entendermos o seguinte: no meio da tempestade, se esforce, mas continue se esforçando na direção que Jesus te mandou ir. Os discípulos estavam cansados, mas eles estavam remando na direção do outro lado. Eles estavam continuando firmes em direção ao outro lado. Então, se você está enfrentando uma tempestade, um momento difícil, faz aquilo que está ao teu alcance. Mas o importante é, não saia da direção que Jesus te mandou ir. Não saia do foco, do caminho. Então, em primeiro lugar, existem tempestades que são naturais. Em segundo lugar, existem tempestades que são de origem maligna. Marcos capítulo 4, abra por gentileza, amados. Marcos 4, versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Perceba, aqui eu estou lendo sobre uma outra tempestade. Que nós vemos duas tempestades que Jesus enfrentou durante seu ministério. Uma foi aquela que eu estava falando agora há pouco, que Jesus mandou os discípulos entrar no barco, ele ficou em terra e eles foram, de repente Jesus apareceu lá no meio do mar andando. Mas essa tempestade aqui que eu li agora é outra, que é aquela que Jesus está no barco dormindo. São situações diferentes. Qual que é a diferença? A diferença é que aquela tempestade que Jesus estava vindo sobre as águas era uma tempestade natural. De maneira que Jesus, ele chega e ele entra no barco, a tempestade se acalma. Ele não falou com a tempestade, ele não mandou se acalmar. Era uma tempestade natural. Agora essa outra aqui não. Essa outra aqui, o texto vai dizer que ele repreendeu o vento. Olha a palavra, irmão. A Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Versículo 39 diz: e ele despertando, repreendeu o vento. Ele repreendeu. E ele disse: cala-te e aquieta-te. Ou seja, essa tempestade era uma tempestade maligna. E qual é outra evidência disso? Que se você continuar lendo o capítulo 4 de Marcos,
Você vê que no capítulo 5 vai narrar o texto do endemoniado gadareno. Ou seja, Jesus estava navegando em direção a um lugar chamado Gadara, e lá havia uma potestade maligna naquele lugar. Então Jesus, quando ele está indo naquela direção, o inimigo se levanta usando a natureza, o vento, o mar. E é por isso que Jesus agora, ele repreende o vento, repreende o mar. Ou seja, existem tempestades, irmãos, que ela vem para nos destruir. E essa, nós temos que vencer ela usando a nossa fé. A primeira que eu falei, que é a tempestade natural, você vence ela se esforçando. E na hora certa a providência de Deus vem. Mas a tempestade que é maligna, eu tenho que vencer ela usando a minha fé. Porque não é pelo meu braço. É interessante que nessa tempestade aqui maligna, o barco estava quase afundando. O mar, a água estava enchendo o barco, não tinha como remar. Lembra que naquela outra os discípulos estavam remando ainda. Era contra o vento, mas eles estavam remando. Agora nessa outra aqui não, nem remar eles conseguiam. Então a única coisa que sobrou para eles foi despertar Jesus. Mas Jesus então repreende o vento, repreende o mar, e exorta aqueles homens dizendo: homens de pequena fé, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Por quê? Porque essa tempestade aqui era para eles vencerem através da fé. Era para eles usarem a fé e determinar que aquele vento se acalmasse. Porque Deus deu autoridade para o homem sobre a natureza. E era algo maligno. Então quando tem algo que é de origem maligna, nós precisamos usar a nossa fé e usar a autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós. Muitas vezes está acontecendo um problema lá no seu trabalho, na sua casa, e talvez você está tentando resolver com o teu braço, com a tua inteligência, mas talvez seja algo que você vai resolver no mundo espiritual, através da oração, através da sua fé, determinando, falando: Deus, eu determino que essa história vai mudar. Eu repreendo este mal, eu repreendo essa tribulação, eu repreendo esse levante do inimigo, através da fé. Então existem tempestades que são de origem maligna. E a terceira tempestade que pode vir sobre a nossa vida é a tempestade que Deus manda. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, amados. Presta atenção, já vamos finalizar. Já falamos sobre a tempestade natural, que são circunstâncias comuns da vida. Falamos da tempestade maligna, que é o levante do inimigo para nos destruir. Mas existe a tempestade que é Deus que manda. Jonas 1:4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem foi que mandou o vento? O Senhor. E fez o mar, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Jonas tinha uma ordem da parte de Deus, para que ele fosse e pregasse a palavra em Nínive. Deus deu a Jonas uma direção. Lembra, amado, que Jesus deu para os discípulos uma direção? Vamos até outro lado. Agora, Jonas também recebeu uma direção: vai até Nínive. Mas Jonas, ele desobedece a direção de Deus. E por ele desobedecer a palavra de Deus, vai dizer que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Deus mandou uma tempestade. Tem tempestade que é natural, tem tempestade que é maligna, mas tem tempestade que é Deus que manda. Se Deus mandou eu ir para uma direção e eu vou para outra direção, pode ter certeza, você pode até ir, porque você é livre, mas lá você vai enfrentar uma tempestade. Quando eu saio do centro da vontade de Deus, Deus ele manda uma tempestade, mas não é uma tempestade para te destruir, não é uma tempestade para tirar a sua vida, não. É uma tempestade para que você possa voltar para a direção certa. É uma tempestade para que você possa ajustar a direção. Então nessa noite, talvez você tenha saído da direção de Deus, você tenha saído do centro da vontade de Deus,
Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está falando comigo e com você, para que nós possamos tomar a direção certa, que é o centro da vontade dEle. Talvez você está ouvindo essa palavra e a tempestade ainda nem chegou, você está vendo que está começando a surgir, mas talvez Deus já está falando com você antes da tempestade vir. Olha, não deixa a tempestade chegar, ajusta a sua vida, volta para a direção certa, vai para a direção correta, porque Deus tem bonança para você, Deus tem bênção para você, mas vai na direção que Deus te mandou ir. Porque tem pessoas, amado, que ele só aprende apanhando, ele só aprende no sofrimento, mas sábio é aquele que aprende ouvindo a palavra de Deus. Coisa boa, irmão, é quando eu ouço a palavra de Deus, eu dou crédito à palavra de Deus e falo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eu estou aqui para obedecer. Irmão, você economiza muito sofrimento, você economiza muita dor, porque você é o servo prudente, você é aquele que ouve as palavras, e a Bíblia diz que quem ouve as palavras do Senhor e pratica é bem-aventurado. Então nesta noite, não faça como Jonas, que saiu da direção e enfrentou uma tempestade, não, mas vai na direção que Deus te mandou ir, segue na direção que Deus te mandou, que é o centro da vontade dEle, é fazer a vontade de Deus. Mas qual é a direção? É fazer a vontade de Deus, começando por aquilo que está escrito na palavra. Porque muitas pessoas ficam buscando a direção de Deus em profecia. Eu vou lá que um vaso vai falar, Deus vai revelar um som. Não, meu Deus pode usar vaso, Deus pode tudo isso, mas não se esqueça que a palavra fiel e verdadeira é a palavra de Deus. Está aqui a Bíblia Sagrada, aqui nós temos segurança, aqui nós temos a direção. Quando eu estou andando pela palavra, pode vir profecias que eu vou receber, se for de Deus eu vou receber, se não for de Deus, Deus vai me dar discernimento, mas o importante é que a palavra, eu tenho que andar por ela, porque quando eu ando pela palavra, ainda que a tempestade venha, o barco não afunda, e mesmo se o barco afundar, Deus vai me ajudar a vencer a dificuldade, porque tem vezes que mesmo você estando na direção de Deus, o barco vai afundar. Paulo diz que ele sofreu 3 náufragos. O apóstolo Paulo sofreu 3 náufragos. Então tem hora que o barco afunda sim. O que quer dizer o barco afundar? Barco afundar quer dizer um projeto que deu errado, algo que não deu da maneira que você gostaria, uma coisa que deu errada. Mas mesmo se o barco afundar, mas mesmo na tempestade, Deus vai te ajudar e você vai chegar do outro lado. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Independente da tempestade, Jesus está conosco, Deus está no controle de tudo, e Ele vai nos dar força para vencer e para chegar do outro lado. Quantos acreditam nessa palavra? Amém, amados? Glória a Deus, irmãos.